A missão do povo de Deus é o tema da mensagem, à luz de Marcos, capítulo 6. Leremos os versos 7 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Que o Senhor nos abençoe. O texto em tela é muito especial. Dois acontecimentos inéditos marcam aqui o ministério de Jesus Cristo. Esta é a primeira vez, irmãos, que os discípulos são chamados apóstolos, enviados. E, de fato, são enviados em missão para pregar o Evangelho. Eles foram comissionados e enviados para a mais sublime das tarefas, anunciar o Evangelho do Reino. E o contexto da passagem é muito importante. Nós estamos numa sequência de estudos no Evangelho de Marcos. E a passagem anterior deixa claro que Jesus deixou Cafarnaum, a cidade que ele escolhera para ser a base de operações do seu ministério na Galileia, e seguiu para Nazaré, onde ele viveu por aproximadamente 30 anos. Ali, para nosso escândalo, Jesus foi rejeitado pelos nazarenos, rejeitado pela cidade como um todo, pelos seus parentes e familiares. E então ele seguiu em missão pelas vilas e povoados da Galileia. E após a viagem de ensino, ele escolhe 12 dos discípulos, comissiona esses discípulos como apóstolos e os envia em missão. Então percebam, a incredulidade de Nazaré, do povo daquela cidade, havia fechado as portas da graça. Jesus foi rejeitado, deixou aquela cidade e nunca mais voltou. E desde o início do seu ministério público, à medida que a fama do Senhor vai crescendo, de fato todos ficavam impressionados com a sua sabedoria, com a autoridade do seu ensino, com os seus sinais e prodígios, com a sua compaixão, um ser sem igual. Nunca houve nem jamais haverá alguém como nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, mesmo crescendo a admiração das pessoas por ele, a multidão o admirava, entre os religiosos crescia, de igual modo, a oposição, a hostilidade. As portas da cidade de Cafarnaum, em particular da sinagoga, estavam fechadas para ele, de igual modo em Nazaré. Muitos religiosos estavam enciumados, invejosos, é a qualificação que João dá para eles. Então, na passagem subsequente, a que nós examinaremos agora, nós encontramos também, porque todo o capítulo 6 é marcado pela falta de fé, pela oposição a Jesus e o seu ministério. O que encontramos, portanto, a partir do verso 8 desse texto de Marcos 6, é a prisão e o assassinato de João Batista, profeta de Deus, precursor do Messias. Então, Nazaré, Herodes, os religiosos e parte substancial do povo, sim, ignora quem é Jesus e fazem oposição ao Senhor. O que Marcos está tentando apontar aqui para os seus primeiros leitores, e de alguma medida, em alguma medida isso também fala muito ao nosso coração, é que o ministério de Jesus não será fácil. Ele é Deus encarnado, ele é a plenitude da graça e do amor, rico em compaixão, pronto a perdoar. Ele é o servo dando a própria vida, mas o seu ministério não será fácil. Há uma cegueira, há uma incredulidade, há um véu sobre a mente das pessoas que induzem a falarem coisas sobre Jesus terríveis. Ele foi chamado de príncipe de Beelzebu, de ter aquela autoridade em nome do maioral dos espíritos malignos. Veja a quantidade de palavras torpes que o nosso Senhor sofreu.
xingamentos, blasfêmias, enfim. Eram experiências difíceis, mas o que é que nos encoraja nessa passagem? É que o Senhor foi enviado para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos diz no capítulo 10, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Embora com muita oposição e hostilidade, a causa do evangelho vai triunfar. Ele foi enviado para isso. E o envio dos 12 está ampliando a atividade missionária de Jesus. O seu trabalho missional na terra tinha hora para terminar. Então ele estava preparando esses homens, que seriam as colunas desse novo Israel que é a igreja. Interessante porque este é um momento singular e de grande valor histórico e teológico. É pela primeira vez, quero reiterar isso aqui, que os apóstolos são enviados por Jesus. Eles terão, a partir de agora, a experiência de colocar em prática o que estavam aprendendo da parte de Jesus. Nós temos aqui, disse alguém com muita propriedade, um prenúncio da igreja. Ela se compõe de gente que prega a missão de Jesus sem sua presença física. Cristo não está fisicamente entre nós, mas nós fomos enviados em missão para dar continuidade àquilo que ele começou. Nós estamos num processo que a Bíblia chama de história da redenção. Essa é a primeira vez que os apóstolos terão de evangelizar sem Jesus. Eles saíram em missão enviados pelo Mestre. Eu estava estudando essa passagem e buscando aprender com aqueles que nos precederam na fé. Encontrei um texto de um teólogo alemão antigo, mas muito atual no que ele disse sobre essa passagem. Compartilho com os irmãos e espero que vocês sejam edificados, como eu fui ao ler o comentário sobre o comissionamento dos 12. Ele diz assim: os 12 escolhidos por Jesus como representantes de Israel deverão chamar à conversão o Israel contemporâneo e indicar-lhe a salvação escatológica. E no caso de serem repudiados, ser mensageiros de juízo. Para o evangelista e seus leitores, esta missão dos discípulos se torna um protótipo da missão confiada à igreja. O que está acontecendo aqui, pela primeira vez na história, é um protótipo, é um ensaio daquilo que a partir de então iria acontecer e tem acontecido por mais de 20 séculos. A igreja recebeu o mandato missionário. O Cristo ressurreto disse, e foram das suas últimas palavras, que era necessário ir a todas as nações, fazer discípulos, ensinando, batizando, ensinando a guardar todas as coisas, até a consumação do reino. E a promessa é que o Senhor estaria conosco, de fato Ele está, na ação poderosa do seu Espírito, nos habilitando para o cumprimento da missão. E nessa passagem do Evangelho de Marcos, nós podemos aprender algumas lições, verdades que nós já sabemos, não há nada novo, mas que precisamos rememorar para permanecer firmes no propósito de cumprir a missão do povo de Deus, que é a missão de Deus, que Ele então nos dá a alegria de participar como cooperadores. Nessa passagem eu queria destacar 3 aspectos da missão: o chamado, o método e a mensagem. Vejamos, o chamado dos discípulos. No verso 7, Marcos usa o verbo chamar aí. Diz o texto: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui Marcos apresenta um dos momentos mais importantes da vida, do ministério de Jesus. A eleição dos 12 para a missão de evangelizar, de proclamar o evangelho do reino. Então percebam, homens escolhidos e treinados por Jesus entram agora numa nova fase do discipulado. Uma das coisas mais extraordinárias é o que Jesus está fazendo com esse grupo de homens, limitados, com nódoas, com dificuldades, mas o Senhor soberanamente escolhe esses homens, investe tempo neles, com eles, e prepara esses homens para a mais sublime das tarefas: levar a mensagem do reino, no primeiro momento naquela região, mas depois até os confins da terra, como é dito em Atos capítulo 1, verso 8. E eles são chamados de apóstolos e enviados em missão. Essa é a última parte de um conjunto de ações que tem 3 estágios. Se você estiver acompanhando o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1,
Você tem o chamamento, o Senhor chamando, à beira-mar, ali na Galileia, aqueles pescadores. Chamou Levi, um cobrador de impostos, e vai chamando, selecionando, chamando homens para si. No capítulo 3, nós temos o comissionamento. O Senhor elegeu 12 discípulos. E agora os chama de apóstolos e os envia pela primeira vez, sem a presença dele, na missão, de 2 em 2, aos povoados e às cidades da Galiléia para anunciar a mensagem do reino. Então perceba que o chamado de Jesus, o chamado dos discípulos de Jesus é rico em muita instrução para o povo de Deus. A eleição dos 12 acontece no capítulo 3, mas aqui entra numa nova fase. Mas tanto lá quanto aqui, o que se destaca é o seguinte: há 2 aspectos do chamamento dos discípulos que continua muito atual para nós hoje e que nós não podemos perder de vista como herdeiros dessa graça de anunciar o evangelho e como devedores de anunciar o evangelho a todos os povos. Vejam, a primeira coisa que se destaca aqui no chamado desses homens é que eles foram chamados para a comunhão com Jesus. No capítulo 3 é dito que o Senhor chamou para estarem com ele. E aqui mais uma vez Marcos reitera o que está sendo dito, ou que já foi dito, dizendo assim, chamando os 12 para junto de si. Eu acho aqui extraordinário. Chamou os discípulos para junto de si. A primeira tarefa dos 12 era estar com Jesus. A vocação primária deles não era fazer algumas coisas, conquanto boas e necessárias. O mais importante era estar com o Senhor junto ao Salvador. Eles foram chamados para passar mais tempo com Jesus, vendo, ouvindo, aprendendo tudo o que o Senhor desejava ensiná-los. Então percebam que isso aqui é muito importante para nós. William Barclay, um estudioso escocês do Novo Testamento, ele faz um comentário irretocável desse elemento do chamado como uma vocação primária à comunhão. Diz ele os elegeu para que fossem seus constantes e fiéis companheiros, amigos de missão. Outros podiam ir e vir. A multidão podia estar ali um dia e o outro não. Outros podiam ter uma companhia flutuante, um relacionamento episódico, de tempos em tempos. Mas estes 12 haviam de identificar suas vidas com a vida dele e viver com ele todo o tempo. E o que tem a ver essa vocação para a comunhão conosco aqui e agora? Ouçam, meus irmãos, para o bem da alma de vocês. Sua comunhão com Deus é o aspecto mais importante da sua vocação. Antes de atender o ide pregai, ouçam o vinde a mim. Primeiro a comunhão, depois a missão. A falta de vida com Deus é um dos principais problemas no exercício dos ministérios, sejam eles quais forem. No ministério pastoral, na diaconia, nos missionários que saem pelos campos a evangelizar, nos serviços múltiplos que existem na comunhão da igreja, o principal problema é fazer a obra sem comunhão com o Senhor da obra. Parece um jargão, mas o que Marcos está dizendo aqui, apresentando essa narrativa de forma muito contundente, é que essa é a nossa prioridade. Ele chamou os 12 para, primeiro, estar com ele. Chamou-os para junto de si. E a melhor preparação para o serviço é beber na fonte da vida, na fonte de refrigério para a alma cansada, estar aos pés do Senhor. Então, que nós todos possamos guardar isso no coração. É interessante porque a noção popular, disse o Tozer, a noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o evangelho até os confins da terra é falsa. Vou repetir isso porque é forte, embora verdadeiro. A noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o evangelho até os confins da terra é falsa. Sua primeira obrigação é ser espiritualmente digna de disseminá-lo. Nosso Senhor disse ide, mas também disse permanecei, e o permanecer precede o ide. A primeira coisa na nossa vida diariamente é estar aos pés do Senhor. O cumprimento de qualquer tarefa, seja ela qual for,
cuidar da família, exercer sua vocação e sua profissão, deve ser precedida por esse tempo a sós com Deus. O John Bunyan, um grande pregador batista, um mentor para todos nós, ele dizia que o homem que foge de Deus pela manhã não o encontrará no final do dia. A própria vida de oração de Jesus aponta que são nas primeiras horas da manhã que nós devemos buscar, receber graça para os desafios do dia. Nós não sabemos o que nos aguarda a cada manhã. Portanto, estar aos pés do Senhor, receber graça, fazer higiene da alma, colocar o coração e a vida diante do Senhor é fundamental. E o primeiro aspecto do chamado dos discípulos era para estar com o Senhor. Chamou-os para junto de si. No cantor cristão, isto é, no Inário para o Culto Cristão, HCC, há um hino, o hino 400. Quão preciosas são as horas. A letra é bonita, bíblica. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador vier. E aqui o autor se dirige à sua audiência. Se quereis saber quão doce é ter comunhão com Deus, podereis prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Então, de tudo que o irmão ainda há de ouvir na manhã de hoje, se pudesse apenas guardar uma coisa, guarde isto. Sua principal vocação é estar junto do Senhor, perto do Senhor, em comunhão com Ele. E saiba que haverá forças contrárias, circunstâncias que tentarão impedi-lo disso. Mas você deve vigiar todo dia, para que o mais importante ocupe o primeiro lugar. E estar com o Senhor é o mais importante. Depois, aprendemos também que eles receberam autoridade para realizar a missão. No verso 7 ainda é dito que o Senhor deu a eles a autoridade sobre os espíritos imundos. Chamou-os para junto de si, enviou-os de dois em dois, deu a eles autoridade sobre espíritos malignos. A palavra autoridade aqui é uma palavra muito rica no Novo Testamento. Significa basicamente poder delegado. Autoridade não é algo inerente ao ser humano. Autoridade é um poder outorgado. Um exemplo, um delegado de polícia é uma pessoa investida de autoridade com funções e prerrogativas especiais. O indivíduo em si não tem autoridade. Ele recebe, é uma investidura. Portanto, quando Jesus deu aos discípulos autoridade, ele os revestiu de poder, de legitimidade para fazer aquilo que o Senhor mesmo os enviou a fazer. Nesse caso, os apóstolos receberam autoridade sobre os espíritos imundos, espíritos malignos. O que é isso? Nós tratamos nos capítulos anteriores sobre a atividade maligna, sobre a correta interpretação daquelas passagens e o propósito pelo qual o Senhor expulsou espíritos malignos de forma pedagógica, instrutiva. E a gente precisa olhar para essa realidade com as lentes do Evangelho, em diálogo com a rica tradição da igreja. No Evangelho segundo Marcos, um dos sinais da chegada do reino de Deus é a expulsão dos demônios. Agora é preciso dizer que na contramão das excentricidades num país como o nosso, místico, dado às superstições e crendices, na contramão das excentricidades, das magias e até mesmo no charlatanismo, o exorcismo é uma prática neotestamentária de caráter espiritual e de rico significado histórico simbólico. Deixa eu ler para vocês o que significa, ou pelo menos qual é a pedagogia por trás dessa autoridade para expulsar espíritos malignos no contexto do Novo Testamento. O reino de Deus não estava penetrando em um vácuo de poder. Por isso, o outro lado das boas novas sempre é a luta. Por esta razão, anunciar o Evangelho está ligado ao exorcismo. Cristo é o rei legítimo. O mundo é o mundo de Deus. Deus criou todas as coisas. Mas nós sabemos que houve uma queda real, verdadeira. Não apenas dos nossos primeiros pais, mas antes deles,
houve uma queda cósmica. Satanás, o diabo, e uma parte substancial de anjos, caíram, se rebelaram contra Deus. E este mundo, em alguma medida, como diz Paulo, ele é dominado por forças hostis a Deus e ao seu reino. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam, para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. De modo que quando Jesus vem a este mundo, ele vem numa missão de resgate, não apenas de indivíduos, mas de restauração do cosmos, de colocar as coisas em ordem. É o rei desembarcando, disfarçado no mundo que lhe pertence. Disfarçado porque ninguém podia imaginar que aquela criancinha lançando as perninhas em Belém era o rei do universo, numa campanha de tomar de volta aquilo que é seu por direito, porque ele é o Criador e agora por ser redentor da criação. Esse é um tema profundo, é um tema rico, que na história da teologia cristã está relacionado ao conceito de tríplice ofício de Cristo. O tríplice ofício de Cristo nos ajuda a entender por que ele deu autoridade aos discípulos para expulsar espíritos malignos. Chamamos de tríplice ofício porque Jesus, ele é o oficial de Deus, o maior, o por direito, o representante de Deus. E ele veio nesta missão exercer autoridade como profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele é o Cristo Redentor. Ele exerce uma função redentora. E qual é o ponto interessante aqui? Tal como no Antigo Testamento, onde se encontramos reis, sacerdotes, profetas, sendo nomeados por Deus, o batismo de Jesus, ele é o credenciamento público de que Deus escolheu Jesus para ser, ao mesmo tempo, profeta, sacerdote e rei. William Ames, um grande teólogo inglês, disse assim: o tríplice ofício de Cristo opera uma cura tríplice para limpar nossa tríplice miséria. Como profeta, ele extirpa a nossa ignorância. Quem quer conhecer a Deus tem que conhecer a Cristo. Cristo é o Davar Yavé, ele é a boca de Deus, ele é o profeta de Deus. O autor da Carta aos Hebreus diz que ele é a última palavra de Deus. Tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou definitivamente por meio do seu Filho. Ele é o profeta de Deus. Como sacerdote, ele suporta a nossa alienação de Deus. Os profetas, os sacerdotes do Antigo Testamento exerciam uma função também estabelecida por Deus, mas que tinha um caráter temporário, limitado. Ofereciam sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo. E uma única vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, no dia do perdão. Quem é Jesus? Ele é o sumo pontífice. Ele é de fato a ponte, a única que nos conecta de volta a Deus. De modo que a carta aos Hebreus, uma expressão rica que aparece lá muitas vezes é uma vez por todas. Acabaram-se os sacrifícios, porque um sacrifício perfeito foi realizado. De modo que Cristo é o sumo sacerdote e a própria oferta. Superior a Moisés, superior à lei, superior a qualquer sacerdote humano. Porque ele é o próprio Deus dando-se por nós. O Deus homem morrendo na cruz para nos redimir. E o conceito de Cristo como rei, ele preenche a nossa impotência para voltarmos para Deus. E nos dá o privilégio de ser súditos do reino que jamais terá fim. Então, quando ele vê este mundo, observem, e opera esses milagres, esses sinais todos, o exorcismo, o expulsar espíritos malignos, isso aqui tem um caráter rico de pedagogia. Observe, um bom leitor vai observar isso. No Antigo Testamento, há poucos casos de pessoas possessas sendo libertas da tirania de Satanás. E por quê? Essa é uma boa pergunta. Agora, quando você abre as páginas do Novo Testamento, que apresenta o advento de Cristo, do seu ministério, os demônios estão em polvorosa. Porque o rei, de fato e de direito, chegou. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele então está delegando a autoridade aos seus discípulos para
anunciar o evangelho. E toda oposição à pregação do evangelho não pode resistir à ordem do rei. E é por isso que ele disse aos seus discípulos: podem ir, não na autoridade de vocês, mas na minha. Nenhuma força poderá se opor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Eu edificarei a minha igreja. É o que ele está fazendo aqui. O profeta Isaías profetizou que o Messias viria proclamar liberdade aos cativos. E Cristo, na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo de Isaías e disse: hoje se cumpriu essa profecia. E de fato se cumpriu. Cristo é o libertador. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, ao delegar autoridade aos discípulos sobre espíritos malignos, Jesus está ampliando o ministério de libertação dos cativos mediante a pregação do evangelho. Ainda hoje, o principal recurso para libertar as pessoas da tirania de Satanás é a pregação do evangelho. E a igreja precisa se manter firme nessa posição. Ela não tem autoridade em si, mas recebeu autoridade, poder para anunciar o evangelho. E se necessário for, quando esse fenômeno acontecer, ela tem, cada discípulo tem, autoridade para expulsar espíritos malignos. A aplicação para nós é esta, irmãos. A igreja é a embaixada do reino e cada cristão um oficial em missão neste mundo. Você já parou para pensar nisso? Você é um oficial do reino. A igreja como embaixada, essas figuras apontam para nós algo muito maior do que nós mesmos. Você não está aqui porque não teve uma opção para esse domingo de manhã. Você está aqui porque faz parte de um reino que começou antes de você nascer. É algo muito maior do que nós mesmos. E quando a gente olha o quadro todo, a gente só pode ficar nas pontas dos pés e dizer: grande Deus. Não há Deus como Senhor, sabedoria, poder e força, engendrando, articulando, operando, a mão invisível, agindo na história. O rei delegou autoridade ao seu povo para proclamar libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então vejam o nosso caso especial. Nós estamos numa região do Rio de Janeiro em que há tantas potestades mantendo pessoas cativas na ignorância, elas se ufando de serem sábias, de terem alguma coisa, e algumas delas, do ponto de vista material, do ponto de vista social e econômico, de fato, estão bem posicionadas. Mas do ponto de vista espiritual, na mesma condição de qualquer outro ser humano, na mais absoluta miséria e incapazes de salvar a si mesmas. E a ignorância é de um nível tão grande que elas não enxergam a sua própria escravidão. E o que é a igreja? O que é esta igreja aqui nesse bairro, se não a embaixada? E o que somos nós, se não oficiais, que têm a missão de ir e anunciar: o libertador chegou. E pode tirar você dessa condição e dar a você uma alegria que este mundo não conhece, uma paz que esse mundo jamais experimentou, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, alguns pregadores manipularam a verdade, esta verdade, para apoiar uma teologia triunfalista. A gente ouve cada absurdo por aí. Não obstante os excessos, existe uma batalha espiritual e a igreja tem autoridade para enfrentar as forças malignas hostis. A despeito da oposição, repito, meus irmãos, a causa do evangelho triunfará. Quando João escreveu sua primeira carta às igrejas da Ásia Menor, ele disse tantas coisas preciosas. Destaco o que ele disse na primeira carta, no capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está encorajando a igreja dizendo: vocês pertencem a Deus. Falsos profetas saem, eles ludibriam, eles enganam, eles torcem a verdade, mas mantenham-se firmes. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que maravilha. A segunda verdade dessa passagem sobre a missão, o método de Jesus para os discípulos. Os versos 8 a 11 constituem aqui uma espécie de metodologia missional, a dinâmica do reino, a dinâmica da pregação, da proclamação, do exercício da missão. Diz o texto a partir do verso 8. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão.
Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Percebam que Marcos fala sobre as instruções, as diretrizes que Jesus deu aos seus discípulos. Eles foram chamados soberanamente, chamou os que ele mesmo quis para junto de si. Eles foram comissionados e enviados, mas não saíram sem instrução. Eles receberam recomendações, diretrizes, ordens muito claras. E nesse conjunto de instruções, nós identificamos aqui o que podemos chamar por hora de metodologia missional. Vejam, primeiro, a missão do povo de Deus é um trabalho de cooperação. Ainda no verso 7, não por acaso, Marcos destaca que eles foram enviados de 2 em 2. Eram 12, mas foram enviados 6 duplas. E há um propósito estratégico aqui da parte de Jesus. Por que Jesus enviou 6 duplas e não potencializou enviando 12 individualmente? Tudo que Jesus faz requer de nós atenção. E o mestre por excelência sabia o que estava fazendo. E algumas coisas precisam ser destacadas aqui. A primeira delas é que Jesus preserva a credibilidade do testemunho. O Senhor conhecia a cultura na qual estava inserido. E naquele contexto, no sistema jurídico da época, eram necessárias 2 testemunhas em um interrogatório. Uma testemunha era o mesmo que nenhuma. No sistema jurídico de Israel, eram necessárias 2 testemunhas. Vejam, está na lei de Moisés. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E essa regra jurídica era ampliada e aplicada em processos criminais, sim, mas também servia de regra geral para os assuntos civis. Portanto, o testemunho se torna legal e eficaz com a presença de 2 testemunhas. E quando Jesus envia os seus discípulos em dupla, o testemunho se torna legal e eficaz. Ele confere credibilidade, ele preserva o testemunho deles. Vejam que sabedoria de Jesus. E além disso, esse método indica, além de criar um ambiente jurídico favorável, o método indica a necessidade do trabalho ser realizado em cooperação. Jesus encoraja a cooperação, o apoio mútuo. O trabalho de um faz parte da missão de todos. Esse é um grande ensino para nós, irmãos. Nós somos chamados ao trabalho em equipe, cooperação, apoio. Não concorrência, não rivalidade, cooperação. Paulo sabia disso muito bem e estava sempre falando nas suas cartas sobre a necessidade de trabalhar como um corpo, em cooperação. Ele chega a dizer, porque nós somos cooperadores de Deus. A missão é de Deus, a obra é de Deus. Nós somos chamados de cooperadores. Primeiro ele nos salva, a vocação primária é para a redenção, para a salvação, nos traz para si e nos envia em missão como cooperadores dele, como família, juntos em operação, transmitindo as boas novas do reino. E é dito mais algumas coisas aqui. Uma outra verdade se destaca: Deus é o provedor da missão que ele confiou ao seu povo. Os versos 8 a 9 soam estranhos no primeiro momento. Eu fiquei lendo essa passagem e disse assim, caramba, parece estranho isso aqui. E de fato é estranho. Mas quando a gente examina adequadamente o texto bíblico, as coisas ficam mais claras. Vejam, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem cintos, nem seus cintos, calças e sandálias, mas não levem uma túnica extra. Ouçam, Jesus não está incentivando a imprevidência, a irresponsabilidade. Não encontramos aqui uma apologia à pobreza e à miséria como ideal de vida cristã, como alguns equivocadamente, lançando mão desse texto, quiseram construir uma teologia da miséria. Ele está colocando aqui as coisas na ordem certa.
Jesus permitiu aos discípulos levar o mínimo indispensável para uma viagem naquele contexto. Um bordão, que era um cajado, que servia para apoiar naqueles terrenos sinuosos, irregulares, e um par de sandálias, sem a qual era impossível caminhar nas ruas, nas estradas daquela região. Os itens proibidos por Jesus também eram vistos como essenciais. Essa é a parte dissonante no texto. Uma mochila, a ideia de um saco aqui, uma mochila, alimento, pão, uma roupa extra, uma túnica, uma roupa. E dinheiro. E por que o Senhor proíbe isso? Se também era indispensável. Qualquer manual de viagem naqueles dias tinha esse básico, era o elementar. Mas o Senhor está aqui numa obra extraordinária com aqueles homens. Um discipulado intensivo. E a mensagem por trás dessa expressa ordem é basicamente a seguinte: eles deviam ir na dependência de Deus para suprir suas necessidades e deixar que aqueles aos quais Jesus os envia provisionassem para eles. É um exercício de fé. Eu os envio e eu vou suprir. Levem o básico: um cajado e um par de sandálias. Não precisa levar mais nada. O Senhor há de prover. E, de fato, a provisão veio. Os discípulos estavam em um estágio mais avançado do discipulado e Jesus queria ensinar a eles o que quer ensinar a nós hoje. Confiar no provedor e não na provisão. Antes do pão nosso, vem o Pai Nosso. Quando a gente inverte a ordem, fica difícil sustentar nossa fé. Primeiro é Pai Nosso, que estás nos céus. Depois o pão nosso. Eu estava estudando essa passagem, lembrei de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, lendo um texto sobre um missionário comissionado na Europa para trabalhar no Gabão. Ele estava na Europa, num ambiente missionário, numa instituição missionária, ainda definiu o campo. E, de repente, ouvindo falar daquela região, ele disse assim: sinto no meu coração que Deus está me chamando para trabalhar no Gabão. E é um país pouco conhecido. Ele fica na África, no continente africano, faz fronteira com Camarões, Guiné Equatorial, é um país de fala francesa, relativamente pequeno, ele é do tamanho do Reino Unido, mas com uma população muito pequena. O Gabão hoje, eu fiz essa consulta ontem, tem menos de 2 milhões de habitantes, um país inteiro. Parte substancial ainda de florestas. E é um país considerado pobre e que vive basicamente da extração de petróleo. Mais da metade do PIB do país é de extração de petróleo, desde a década de 70. E o que é curioso naquele país, até o presente momento, 80% do alimento consumido no país é importado. A indústria agrícola é muito pequena, limitada para atender o país. E esse missionário, levantando essas informações todas, quando então ele decide ir para Gabão, a primeira coisa que ele providenciou foi adquirir malas extras. Ele levou duas malas só de enlatados. Falou: pelo menos dá para eu passar o primeiro mês até ver o que eu vou fazer. E ele então embarca da Europa para o Gabão. E como é comum, quando ele chega no aeroporto, ele procura as malas e não havia malas, nenhuma. Estava com a roupa do corpo e com a bagagem de mão. E ele ficou desesperado. Fez lá os procedimentos, você tem que aguardar. Vamos tentar encontrar suas malas. Quando ele sai da área de desembarque, havia um pastor e o líder da organização onde ele ia trabalhar. Ele foi recebido e se dirigiram direto para a sede da instituição. Quando ele chegou ali, havia uma mesa pronta, muito bem preparada, alimento farto, uma mesa, um banquete foi oferecido para ele. E quando ele viu aquilo, o pastor se dirigiu a ele e disse assim: Deus é provedor, Ele nos deu um novo pastor, Ele sempre cuida do seu povo. Deus mandou te dizer que não vai lhe faltar nada. Que ele foi quebrantado ali para entender que quando Deus chama, Deus provê. Não da nossa maneira, mas sempre provê. Portanto, é bom e sábio poupar, ser previdente, se preparar para o inverno. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês.
há uma fronteira muito fina entre ser responsável e ser incrédulo, entre ser previdente e duvidar do cuidado paternal de Deus. Temos que tomar cuidado para não fazer da poupança um seguro contra o medo velado de Deus faltar. E muitas vezes, por trás do nosso cuidado com o futuro, existe o medo velado. Se Deus faltar, eu estou garantido. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos, Paulo chegou na estatura de um varão perfeito, um homem mais parecido com Cristo. E Paulo, ele disse àqueles irmãos que estavam dando suporte ao seu trabalho, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. É Deus quem provê. Nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é Deus que coloca. Porque se Deus não te sustentar, você não consegue nem levantar desse banco. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem da bondosa mão de Deus. E os discípulos tinham que aprender aquela lição. Não precisa levar mais nada, só o cajado e um par de sandálias. Vocês vão e vão voltar. Eu estou falando. E foi o que aconteceu. Aprendemos ainda que os missionários devem levar em conta o ambiente cultural onde atuam. Jesus recomendou, no verso 10, sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Sou estranho fazer uma leitura dessa assim. Como é que é? Eu chego numa cidade e vou me hospedar na casa de um estranho? Como é que é isso? A gente tem que enxergar aqui o ambiente cultural. A hospitalidade no Oriente Médio, até hoje, nos países orientais, é algo muito sério. O indivíduo pode não conhecer você, mas se ele abrir a porta da casa para você, você é seu hóspede dele, e ele vai fazer tudo por você. É uma coisa impressionante. É culturalmente conectado à realidade. E naqueles dias não era diferente. Naquela cultura fazia parte da hospitalidade a saudação, lavar os pés, lembra que chão empoeirado, sandália. Um visitante chegava, ele era bem recebido. Primeira coisa, lavar os pés, oferecer comida, proteger e, ao final, despedir em paz, com uma saudação, com um ósculo, vá em paz. E os 12 deveriam usar esse recurso cultural para levar a mensagem. Eles iriam, e como de fato foram, pelos povoados, pelas aldeias, pelas cidades, enviados pelo Mestre. E era dever dos ouvintes hospitaleiros recebê-los, tratá-los bem, oferecer a eles as condições, porque aqueles homens eram mensageiros de verdades espirituais, de tesouros incalculáveis. Então, enquanto eram recebidos em suas casas, eles também eram alvos da graça de Deus, ouviam as boas novas do Evangelho. Por outro lado, os hóspedes não deviam ser insensíveis, muito pelo contrário, deveriam demonstrar gratidão, espírito cooperativo e não abusar da vontade do anfitrião. Edwards comenta essa passagem dizendo o seguinte, os 12 têm de ser hóspedes gratos ao ficar onde são recebidos. Se uma casa te recebeu, fique nesta casa, é o que Jesus disse a eles. E Edwards comenta, confiar em Jesus que os envia em missão inclui confiar naqueles que ele designou para suprir suas necessidades. Então há um elemento cultural aqui, no sentido de que a igreja precisa, no exercício da missão, onde quer que esteja, considerar o ambiente cultural e aproveitar as oportunidades para difundir, proclamar a verdade em prioridade sobre gostos e desgostos dos missionários. Mais importante que os sabores da terra é levar o pão do céu, a água da vida, que são o próprio Jesus. E o Senhor está ensinando também essa lição a eles aqui. E é um outro ponto ainda, para finalizar esse método que Jesus está ensinando aos discípulos, os missionários deviam estar preparados para sofrer rejeição. Essa é a parte mais indigesta, que ainda hoje inibe a pregação do Evangelho. A preocupação, como é que eu serei recebido na faculdade, no trabalho, entre os meus parentes. Nós todos nos sentimos um pouco intimidados, quando sabemos que do outro lado não há ouvidos abertos, mas uma resistência, uma muralha. Bem, o que é que Jesus ensinou àqueles discípulos? E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E quem está dizendo isso? O Senhor Jesus, que muito recentemente, nesse histórico recente do Evangelho segundo Marcos, foi expulso de Gadá,
Por que ele foi expulso de lá? Porque libertou um homem possesso de espíritos malignos, e o custo da operação foi a manada de porcos que se precipitou no mar. Então a população disse, olha, não dá para você ficar aqui. E ele foi embora, sem fazer nenhum outro milagre em Gadá. Em Nazaré, ele foi rejeitado pela cidade na qual ele foi criado. Entre seus parentes, a família maior, e também a sua própria família, seus irmãos e irmãs. Pois bem, agora o Senhor está enviando seus discípulos, e era previsível que também sofressem rejeição. Como é que nós devemos nos comportar quando somos rejeitados ao levar a mensagem do Evangelho? Os que rejeitam o Evangelho fornecem provas contra si mesmo perante o tribunal de Deus. Você é apenas um mensageiro. A mensagem não é sua. Você é apenas um arauto. Quando alguém rejeita o Evangelho, rejeita o próprio Cristo. Quando alguém persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Vide o exemplo do apóstolo Paulo, antes de se converter. Portanto, Jesus orienta os discípulos a sacudir o pó da sandália e considerar a cidade impenitente como território pagão. Isso era muito forte para um judeu. Só para vocês terem uma ideia, quando um judeu, por algum motivo, sair do território, considerado território de Israel, para uma incursão comercial de outra natureza, fora do território de Israel, quando ele voltava, antes de entrar no território israelense, ele sacudia as sandálias, porque o pó da terra pagã iria contaminar a terra santa. E quando Jesus disse, se algum povoado, alguma cidade, rejeitar vocês, sacudam o pó das sandálias. Isso será um testemunho contra eles. Isso é muito forte. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, um judeu se torna pagão quando rejeita o Evangelho. Era uma ofensa grave que ele está dizendo aqui. E foi o que os discípulos fizeram em algumas ocasiões. Ele chamou, treinou, comissionou, enviou seus discípulos e deu a eles diretrizes. E a igreja precisa seguir as mesmas diretrizes de Jesus. Anunciar o Evangelho a tempo fora de tempo, fazer isso com compaixão, na dependência da graça, sabendo que o Senhor há de prover, mas com maturidade. Alguns receberão bem, outros farão oposição. E o Senhor mesmo julgará cada um pela maneira como recepcionam a mensagem do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Existem os que olham para a cruz como escândalo e loucura, mas aqueles que ao ouvir a mensagem da graça de Deus vão recebê-la e vão ser para eles essa mensagem, como é para nós, a mais gloriosa de todas. E nós poderemos cantar juntos no grande dia, sim, eu amo a mensagem da cruz. A última parte, irmãos, desfrutando de sua atenção, a mensagem dos discípulos de Jesus. Bem, nós vimos o chamado, o método, e o verso 12 fala sobre a mensagem em si. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Pela primeira vez saíram aqueles 12 homens em missão, pregando a mais importante mensagem. O homem está afastado de Deus, o homem é ofensor, inimigo, está em rebeldia contra Deus. Mas Deus, de forma misericordiosa, sendo ele a parte ofendida, manifesta a sua graça, buscando o ofensor, como um dia buscou Adão. Adão, onde estás? E Deus vem na pessoa do seu filho, chamando homens e mulheres ao arrependimento, e envia esses homens anunciando, pregando o arrependimento. Os apóstolos são mensageiros do rei e a missão deles é chamar homens e mulheres ao arrependimento, a deixarem o pecado e reconciliarem-se com Deus. O primeiro grande profeta que surge no contexto dos ministérios de Jesus, o profeta João Batista, ele ficou conhecido porque as suas pregações chamavam homens e mulheres ao arrependimento. Lucas diz assim, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, falando sobre João, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E endireitar as veredas é uma figura de linguagem para arrependimento, e é tempo de arrependimento. É preciso dizer, irmãos, algumas coisas sobre arrependimento, sobretudo numa cultura como a nossa, uma cultura que se orgulha de não se arrepender. Eu não me arrependo de nada, tudo serviu para eu crescer. É cada vez mais comum as pessoas se ufanarem, dizerem que não se arrependem de nada. Mas deixa eu dizer algumas coisas para os irmãos. A primeira delas é que
todo ser humano um dia se arrependerá. A diferença entre um salvo e um perdido é que o salvo é alguém que se arrependeu em vida. Porque haverá um dia, uma hora e um momento em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar, reconhecer quem é Jesus depois da morte, será uma experiência amarga, um arrependimento tardio. Como diz as grandes antigas músicas, irá se arrepender, mas será tarde demais. Por isso, Deus, num ato de misericórdia, porque no primeiro momento, falar de pecado, de arrependimento, parece uma coisa cruenta, uma coisa indigesta, e de fato não é uma coisa agradável. Mas uma prova de amor de Deus a nós é tratar o nosso pecado, é nos chamar ao arrependimento. E os discípulos foram enviados em missão com uma demonstração da misericórdia de Deus. Chamem esses homens e mulheres ao arrependimento. Como João foi enviado como um sinal profético para aquele tempo. E a palavra arrependimento é uma palavra rica. E existem 3 expressões que formam um entendimento histórico bíblico sobre o conceito de arrependimento. O arrependimento começa com a compreensão da natureza do pecado e o reconhecimento que a ofensa é primariamente contra Deus. Interessante isso. Não existe a possibilidade de arrependimento sem conhecimento da lei, sem conhecimento do pecado. Por isso, começa com a lei. Schaeffer dizia, se você tiver 1 hora para evangelizar, gaste 45 minutos falando sobre a lei. Só clama por salvação quem se sente perdido. Então, o arrependimento começa com o indivíduo sendo impactado com a realidade, com a verdade. Envolve cognição, a verdade exposta, assentimento da verdade. O arrependimento também, segundo estágio, ele afeta as emoções. Ele provoca o que é chamado de santa tristeza. Não apenas ele é iluminado para entender o que fez de errado, a sua condição, não apenas do que fez, mas o estado em si. O pecado é muito mais do que coisas erradas que se faz. Então, quando o entendimento é iluminado pela verdade e, de fato, desce para o coração, afeta as emoções, sente-se no primeiro momento uma tristeza. Porque percebe-se que nós não pecamos contra um tirano, nós pecamos contra um Deus bondoso. E como muitos verdadeiros arrependimentos na Bíblia, Pedro, por exemplo, é momento de chorar amargamente o nosso pecado. Santa tristeza, santa lágrima. E envolve um terceiro elemento, que é o elemento volitivo, o mudar de vida. Não é apenas conhecer a verdade, não é apenas entristecer-se pela realidade, mas mudança. Arrependimento é conversão, é deixar uma direção e sentido a outra. E algumas perguntas nós precisamos fazer, nós mesmos que já fomos alcançados pelo Evangelho. De que pecados nós deveríamos nos arrepender? Porque observe, o arrependimento, né, deve ser diário, porque todo dia, o dia todo, em alguma medida, a gente acaba incorrendo em erros que nós precisamos tratar diante de Deus. Não apenas coisas erradas que fazemos ou pensamos, mas coisas certas que deixamos de fazer. Não dar testemunho do Evangelho é uma omissão. Não obedecer a Cristo é um pecado. Então, a nossa, por vezes, covardia, isso é forte, mas é verdadeiro. A nossa omissão é um pecado, nós precisamos confessar diante de Deus, nos entristecer por isso. Tanta força, tanta energia, tanto recurso empregado em coisas que, com quanto boas e legítimas, não são as mais importantes. A gente que rompe uma amizade por uma questão política. O outro arruma uma treta na internet por causa de um time de futebol. Mas a gente não vê a mesma força, a mesma energia por causa do Evangelho. Está lá alguém ofendendo a Cristo, está lá alguém fazendo chacota da mensagem da cruz, e o crente indiferente. Estou apenas citando um elemento, de tantos outros que poderiam ser citados, dos quais a gente precisa também pedir a Deus, Senhor, preciso entender que isso é errado, sentir tristeza por isso, mudar. A gente precisa assumir o nosso posto nessa missão. Como Cristo chamou aqueles homens, Ele chama nós todos hoje. E a gente só pode falar de arrependimento se estivermos na condição de arrependidos. O arrependimento, meus irmãos, é a porta de entrada do reino. O primeiro sermão da história da igreja, pregado depois do derramamento do Espírito Santo, foi sobre arrependimento.
Pedro dirigindo-se à sua audiência ali em Jerusalém, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e recebam tempos de refrigério na presença do Senhor. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós somos chamados a ser arautos do Evangelho, anunciando arrependimento, que é mudança de vida, e uma plena e total confiança em Jesus, o nosso único e bendito Salvador. Eu quero encerrar contando a história de um homem cujo nome é difícil pronunciar. É um japonês chamado Tokishi Ishii. Ele viveu no início do século XX. Há notas nos jornais da época sobre ele. Um homem conhecido pela sua maldade, numa época em que não havia internet. Mas a fama dele era nacional. Um homem terrível, chamado de homem perverso. Ele cometeu assassinatos, foi sentenciado à morte. O que de fato aconteceu, ele foi sentenciado à morte em 1918. Mas enquanto ele aguardava a sua execução, esse homem, conhecido pela sua perversidade, não dava nenhum sinal de arrependimento. Para muitos agentes penitenciários, para os juízes que o sentenciaram, era um caso irrecuperável, numa cela isolada. Tentou matar guardas na prisão, um companheiro de prisão, era uma pessoa terrível. Mas vejam o que aconteceu. Um dia, alguém, em um culto como esse, ouvindo um pregador falar sobre a necessidade de falar do Evangelho, duas mulheres se dispuseram a deixar os Estados Unidos da América para servir a Deus no Japão. E elas foram duas senhoras, West e MacDonald. E elas então estavam evangelizando nas ruas do Japão e pensaram: há muita resistência aqui, as pessoas nem param para dar atenção para a gente. Vamos evangelizar na cadeia. Lá não tem jeito. Eles vão ter que ouvir. Fizeram todo o processo, estratégia, todo o processo, se apresentaram e conseguiram licença para visitar prisioneiros. Mas os guardas disseram: a senhora pode falar com todos eles, menos com um. É uma fera, um animal irrecuperável. Aquele já tem passaporte para o inferno. E elas então, de fato, não puderam ter contato com ele, mas pediram que a ele fosse entregue um exemplar do Novo Testamento. E aquele homem recebeu um exemplar do Novo Testamento. Desprezou no primeiro momento, jogou no canto da cela, mas não tinha muito o que fazer. Começou a ler. E o que acontece quando uma pessoa lê a Bíblia? O que acontece quando alguém abre as páginas da graça? Ele vai dar testemunho. Ficou registrado nos anais. Ele leu a passagem do Novo Testamento, em que ele leu todo o Novo Testamento, na verdade, num curto espaço de tempo, mas o que causou a conversão dele foi chegar ao final da leitura do Evangelho de Mateus, logo no início. E quando ele está lendo as narrativas dos Evangelhos sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte na cruz, o que chamou a atenção dele foi a expressão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquilo penetrou o coração dele. Eu vou ler para vocês o documento que está acessível. Testemunho de Tokishi Ishii. Eu gemi. Era como se um prego de 15 centímetros fosse enfiado em meu coração. O que esse versículo me revelou? Devo chamá-lo de amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo de compaixão? Não sei como descrever isso. Só sei que com um coração incrivelmente grato, eu criei em Jesus. Trancado em uma cela de prisão de 2 metros por 3, eu estou infinitamente mais feliz do que estava nos dias em que eu pecava, quando não conhecia Deus. Dia e noite, eu estou conversando com Jesus. Talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais perverso do Japão morreu sem esperança. Não, ele morreu salvo, porque ele se arrependeu de seus pecados e creu no poder de Cristo. E talvez esta informação leve muitas pessoas a conhecer a Cristo. Minha alma purificada
hoje retorna à cidade do Deus vivo. Suas últimas palavras antes de ser sentenciado à morte. A vida dele foi transformada. Porque tal como os 12 que foram enviados em missão, 2 mulheres, século XX, início do século XX, com limitações transculturais, de idioma, foram em missão e fizeram o que Jesus enviou a fazer, o chamou a fazer, anunciar o Evangelho, pregar esperança, pregar Cristo, nossa única esperança na vida e na morte. Que o Senhor nos ajude, que o povo de Deus seja encorajado a cumprir a missão. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé, nós vamos ler as palavras de Isaías e em seguida cantá-las. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Que o Senhor nos ajude no cumprimento da missão. Vamos cantar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.